graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos que estão nos vendo, ok? E vou deixar uma palavra de Deus aqui para você que está ouvindo, vendo, e a palavra de Deus diz sobre o sangue de Jesus. Esse sangue tem vitória e proteção. E diz a palavra do Senhor, diz assim: no sangue do Cordeiro tenho lavado as minhas vestes e as branqueado, pelo que alcancei o direito de estar diante do teu trono, ó Yahvé. O sangue de Jesus, meu Senhor, o mediador de uma nova aliança, fala continuamente no céu ao meu favor. Louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, magnificado, adorado, sejas tu, ó Cristo, pelo sangue remidor. Eu te contemplo com os meus olhos espirituais no trono de glória, junto ao Pai, vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual és chamado é o Verbo de Deus. No teu manto, em tua coxa, tens escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Deus de paz te abençoe. Amém? Amém quer dizer assim seja. Que pelo sangue da aliança eterna tornasse a trazer dentre os mortos a meu Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Tu me fortaleces, tu me completas, tu me aperfeiçoas e me tornas o que eu devo ser e me equipas com todo o bem para que eu possa fazer tua vontade, enquanto tu mesmo operas em mim e leva a cabo o que é agradável perante ti, por meio de Jesus Cristo, o Messias, o ungido, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Assim seja. Tá bom? Tome esse início de palavra. Olha que bonito. Leão da tribo de Judá estava aqui comigo. Ok. Amados irmãos e irmãs, você que está nos vendo e ouvindo, nós estávamos falando sobre a queda, né? Ok? Estudo bíblico para jovens, sobre a queda do homem, ok? Nós demos uma introdução no hino, depois nos demos falando sobre o que é a queda, no outro vídeo falamos sobre as causas da queda, depois nós falamos sobre resultados da queda, depois nós falamos sobre as consequências da queda. Hoje eu estou encerrando esse estudo bíblico aqui. Vamos falar sobre as consequências para a raça humana e uma conclusão. Então, consequências para a raça humana e conclusão, tá bom? A palavra de Deus diz assim. Mas antes de eu falar das consequências para a raça humana, né? Deus, o Senhor Deus, Ele faz 4 perguntas. E eu faço 4 perguntas para você agora, moço. Moça, eu faço 4 perguntas para você. No interrogatório de Deus com o homem, nesse interrogatório de Deus ao homem, vai toda a psicologia do pecado, que hoje nós observamos em toda a humanidade. Olha só que interessante. Qual seja de reconhecermos pecados somente nos outros e nunca em nós. Olha só. É um princípio fundamental do pecado, lançarmos a culpa do que fazemos em outra pessoa. Vou lançar a culpa do meu pecado em outro, mas o pecado é seu. Quando Deus responsabilizou Adão, ele lançou a culpa em Eva e na serpente, e desse modo é hoje. A serpente ficou com toda a culpa e ela já havia sido julgada. Mas vai 4 perguntinhas para você, homem, mulher, jovem, criança, adolescente, que Deus fez a Adão, e Ele faz neste dia, nesta tarde abençoada que Ele preparou, Ele faz para você também. Olha só, onde estás? Primeira pergunta que Deus fez para Adão, onde estás, Adão? Depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde estás? Pergunta 1. Pergunta 2, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Terceira pergunta, comesse da árvore que eu te ordenei que não comesses? Quarta pergunta, que é isto que fizeste? Deus faz a mesma pergunta para você. Homem, mulher, moço, moça, jovem, adolescente, criança. Então nós vemos então que essas 4 perguntas que Deus fez.
Vamos aqui para as consequências para a raça humana. O que a queda do homem trouxe as consequências para a raça humana? Olha só. Primeiro, trouxe consequência física. Consequência física. Com o pecado veio a morte, que passou para todos os homens. Eu quero que você leia lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Ok? Mas diz a palavra, eu vou ler. Está aqui já da Bíblia. Passei aqui, está escrito aqui, ó. Romanos capítulo 5, verso 12. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, o pecado trouxe na raça humana inteira. O pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, Romanos 5,12. Então a consequência para a raça humana física, certo? Com o pecado veio a morte, que passou para todos os homens, certo? Em segundo, a consequência para a raça humana, consequência espiritual. O que quer dizer isso? Irmão, o homem morreu espiritualmente ficando separado de Deus. Morte espiritual é quando o homem morre espiritualmente ficando separado de Deus, tá bom? Ok? Vamos para a conclusão. Então nós vemos que, todos os homens nascem pecadores, certo? Porque nascem da semente de Adão. Com a queda do homem, a raça humana passou a ter uma natureza pecaminosa. A condição do homem caído é de perdido. A condição do homem caído é condenado. A condição do homem caído é morto. A condição do homem caído é separado de Deus. Grave bem isso. Essa é a condição do homem caído. Ele está perdido, ele está condenado, ele está morto e ele está separado de Deus. Ok? E grave bem isso que eu falei para você, que está aqui em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Vamos lá. Para não ficar só na palavra do Romanos 5,12, né? Não ficar só na palavra do estudo. 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Tá bom? Grave essa palavra. É o manual da vida para todo ser humano. Ok? Nós vamos estar entoando um hino. E esse estudo já acabou. Nós vamos passar para o outro estudo, né? Um outro estudo no outro vídeo. Ok? Ao nosso Deus. Olha que interessante. Ao nosso Deus. É o vídeo. E também nós estamos... Bora lá. Vamos lá então. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus.